A celulose é um polímero natural constituído de alguns milhares de unidades de glicose. Um segmento desse polímero é representado por. Produz-se o acetato de celulose usado na fabricação de fibras têxteis, fazendo-se reagir a celulose com anidrido acético. Um exemplo de reação de triacetilação é: letra A. Escreva a unidade monomérica da celulose após ter sido triacetilada, isto é, após seus 3 grupos hidroxila terem reagido com anidrido acético. Represente explicitamente todos os átomos de hidrogênio que devem estar presentes nessa unidade monomérica triacetilada. Inicialmente, vamos entender alguns conceitos citados. Polímeros são compostos orgânicos formados por unidades que se repetem, as unidades monoméricas. Os polímeros são obtidos através de reações de polimerização, onde unidades menores, chamadas de monômeros, são ligadas formando uma grande molécula, o polímero. Existem polímeros naturais, que são aqueles que existem na natureza, como a celulose, e os sintéticos, que são produzidos em laboratório. Os polímeros sintéticos são fundamentais na sociedade atual, pois são usados para produzir inúmeros objetos. Para citar alguns, temos o polietileno, que é utilizado para fabricar brinquedos e sacolas plásticas de lixo. O teflon, também chamado de politetrafluoretileno, que é usado para revestimento de panelas e frigideiras antiaderentes. E o PET, ou politerefitalato de etileno, que é utilizado para a fabricação de varas de pescar e garrafas descartáveis. Além disso, muitas roupas são feitas de polímeros. Os polímeros, assim como outras substâncias, são representados por fórmulas, sendo que as mais usadas na química orgânica são a fórmula molecular, que mostra quais e quantos átomos estão presentes na substância, e a fórmula estrutural, que mostra a ligação entre esses átomos. A fórmula estrutural pode ser simplificada, por exemplo, juntando-se os átomos de hidrogênio. Em uma substância que apresenta cadeia fechada, ou seja, que apresenta o ciclo, a fórmula estrutural também pode ser simplificada, juntando-se os átomos de hidrogênio, mas pode ser ainda mais simplificada, representando o ciclo por figuras geométricas. Por exemplo, um ciclo de 3 átomos será representado por um triângulo, um ciclo de 4 por um quadrado, um de 5 por um pentágono e assim por diante. Cada vértice representa um átomo de carbono, e os átomos de hidrogênio, em geral, não são mostrados. Lembre que o carbono é tetravalente, ou seja, faz 4 ligações covalentes, e, portanto, o número de hidrogênio será o número que faltar para completar essas 4 ligações. Voltando ao exercício, ele pede a unidade monomérica do acetato de celulose. O acetato de celulose é o polímero que é utilizado na indústria têxtil e é produzido a partir da reação da celulose com anidrido acético. Como exemplo, ele nos forneceu essa reação. Veja que o glicerol apresenta 3 grupos hidroxila, que é o grupo OH, e que cada um desses grupos vai reagir com uma molécula de anidrido, que vai ser quebrada e vai formar o ácido acético. Como são 3 grupos OH, serão consumidas 3 moléculas de anidrido acético e serão formadas 3 moléculas de ácido acético e um composto triacetilado, ou seja, que recebeu 3 grupos acetil formando os respectivos ésteres. Da mesma forma, a unidade monomérica da celulose também apresenta 3 grupos hidroxila. Assim, para cada unidade monomérica vão reagir 3 moléculas de anidrido e formar a unidade monomérica triacetilada e 3 moléculas de ácido acético. Os átomos de hidrogênio devem ser mostrados e sua quantidade é deduzida pelo número de ligações covalentes que faltam para o carbono fazer 4 ligações. Aqui são mostradas 3, uma com oxigênio e 2 com outros carbonos, e portanto falta um átomo de hidrogênio, e assim por diante. E assim, esta é a unidade monomérica do acetato de celulose. Letra B. Calcule a massa de anidrido acético necessária para triacetilar 972 gramas de celulose.
O exercício nos pede para calcularmos a massa de anidrido acético necessária para triacetilar 972 gramas de celulose. Perceba que já temos a equação balanceada dessa reação. A equação balanceada é igual a uma receita culinária. A receita nos diz todos os ingredientes na proporção certa para se preparar um dado prato. Perceba que se quiséssemos fazer 2 bolos, teríamos que dobrar a receita. E se quiséssemos fazer a metade, todos os ingredientes seriam colocados na metade. E o nosso produto seria meio bolo. Em uma equação balanceada, os coeficientes estequiométricos, que são os números na frente das fórmulas, nos dizem a proporção em número de mols que os reagentes vão ser consumidos e que os produtos vão ser formados. Podemos também transformar essa quantidade em mols para a massa, basta a massa molar. Veja que as massas molares são fornecidas. A massa molar é a massa em gramas de 1 mol de unidades dessa substância. Podemos também transformar essa quantidade de mols para número de moléculas, ou para volume, se os participantes fossem gases. Assim, por regra de 3, a massa de anidrido necessária para triacetilar essa quantidade de celulose é igual a 1.836 gramas. Letra C. Calcule o número de unidades monoméricas presentes na cadeia polimérica de certa amostra de celulose cuja massa molar média é 4,86 vezes 10 a quinta gramas por mol. A massa molar é numericamente igual à massa molecular. A massa molecular é a massa de uma molécula dessa substância. Ela é expressa em unidades de massa atômica, U. Assim, uma unidade monomérica apresenta 162 unidades de massa atômica e, portanto, 4,86 vezes 10 a quinta terá 3.000 unidades monoméricas. E a questão está encerrada.